Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Celebrar esses dois grandes apóstolos de Cristo é celebrar a vida da Igreja em sua totalidade, tanto na sua dimensão hierárquica de organização estrutural, quanto na sua dimensão missionária, de ser continuadora da missão dos apóstolos, de levar o Evangelho até os confins da terra. Para entender a missão da Igreja, é preciso entender a missão que Cristo confiou aos seus apóstolos e discípulos. Celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar o próprio Cristo que os escolheu e confiou-lhes tão importante missão, de serem as bases da Igreja, que nasceu como comunidade estruturada sobre essas duas colunas, a dimensão estrutural e a dimensão missionária. O Evangelho desta solenidade nos ajuda a entender a resposta de amor que estes apóstolos deram a Cristo e a resposta de fé que hoje nós precisamos dar para sermos continuadores de sua missão e do seu jeito de amar. Como discípulo, é preciso responder algo fundamental. Quem é Jesus? O que ele significa para nós? Pois sem responder a isso, não teremos condições de dar testemunho dele para o mundo. Pois antes de dizer quem é Jesus para os outros, tenho que ser capaz de responder quem ele é na minha vida. Dessa resposta vai depender nosso compromisso com Cristo e com a Igreja. O Evangelho diz que Jesus leva seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, isto é, ele se afasta com eles de Jerusalém, que era o centro político e religioso da época. Jesus os leva para uma região periférica, com todos os seus problemas de periferia, para que os discípulos enxergassem Jesus longe daquilo que Jerusalém representava e próximo daquilo que representava a sua missão. Primeiro, Jesus pergunta o que os outros pensam dele. Depois ele pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, em nome de todos, responde prontamente: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro não respondeu isso porque ouviu dizer. Aliás, ninguém havia dito antes, mas Pedro responde porque Deus tinha revelado. E a revelação de Deus se deu pelo fato de Pedro, apesar de todas as suas limitações, ter se comprometido de verdade com Cristo e sua missão. Assim, o testemunho de fé de Pedro se torna a base para o nascimento da Igreja, da comunidade daqueles que sabem quem é Jesus e que são capazes de o testemunhar com a vida, como fez Paulo, o grande apóstolo das nações, que levou o Evangelho de Cristo para tantos lugares e para tantos povos. Assim, Pedro e Paulo, de maneiras diferentes, edificam a Igreja de Cristo numa mesma fé, sendo testemunhas do Evangelho na entrega da própria vida pela construção do reino.